Bem-vindos ao Neoncast, a Química e Evidência. Hoje o tema do podcast é vendas. Temos aqui o Matheus Ranieri, Bárbara Mello e Eric Spinelli. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Gente, vamos falar de coisa que a gente sabe que é vender, certo? Mas primeiro, eu acho que é interessante cada um contar um pouquinho a trajetória na Neon, né? Eric, se quiser começar, é mais experiente na turma aqui, né? Eu entrei na Neon muito nova, né? E primeiro eu trabalhei na parte de compras, trabalhei até com o Fernando na parte de compras, Boa. acabei saindo da Neon e houve a oportunidade para eu voltar, né, para o departamento de vendas. E eu falo que no começo, quando todo mundo me pergunta, eu falo, não, eu era muito resistente, eu falava, não, você tá doido, eu não vou para esse negócio, eu não vou trabalhar em vendas, só tem doido trabalhando em vendas. Que não é mentira. É uma mentira. E eu falei, não vou. Mas falei, vamos encarar essa oportunidade. Esse ano faz 10 anos, né, que eu tô no departamento de vendas da Então, tu Neon. retornou em 2013, né? 2013, eu retornei Boa. em 2013 para Neon e hoje eu vejo que eu me encontrei totalmente nessa área. Acho que por eu também não ser meio doida, né? Gostar assim, esses desafios. Comunicativa, Ser né? muito comunicativa, e eu acho que é um desafio diário. Você parece que você tem um emprego novo todo mês, todo dia você tem um emprego novo. Você não cai ali numa rotina nunca, você não consegue cair numa rotina. Então, eu me identifiquei muito, e aí eu voltei para a Neon em 2013 e tô até hoje, assim, e cada vez mais gostando. E parece que eu entrei ontem, voltei ontem para a Neon, porque é um emprego novo todo mês. Boa. Eu acho que vou falar aqui um pouquinho. Manda. Eu entrei em 2018 na Neon como Caramba, estágio. 2018 já, né? Isso, Tem fazem. uns 6 anos? Fez 5 anos esse 5 ano. anos, boa. Isso. E eu entrei como estagiária no departamento de revenda. Fiquei um tempinho lá, acabou tendo algumas mudanças dentro da Neon, então um dos supervisores, que na época era o Lucas, ele acabou saindo, e aí eu fui transferida de departamento, então eu fui para a área que atende cliente final, sendo assistente da Érica e do Caio. Maravilhosa. Boa. Fiquei um tempinho lá, fui efetivada nesse departamento, e aí estava reestruturando o departamento de revenda, e aí eu tive a oportunidade de voltar para revenda, mas assumindo a carteira. Então, hoje eu estou dentro do departamento de revenda, sendo responsável, com uma equipe ali, e também hoje estou atuando um pouquinho na área de licitação e órgão público, que é um departamento que está sendo reestruturado dentro da Neon. Então, como eu disse, hoje fazem 5 anos que eu estou aqui, e é uma coisa que eu queria destacar aqui sobre a Neon, é que ela dá muita oportunidade de você crescer, fazer carreira lá dentro, conhecer outros departamentos, não é algo engessado, onde você entrou em estágio, vai cumprir seus 2 anos e vai embora. Não, eles estão sempre olhando para os funcionários e você consegue fazendo toda essa rotatividade que é muito importante, né? Eu costumo dizer que o estágio na Neon realmente é uma preparação, né? A gente não traz nenhum estagiário para simplesmente ser estagiário e depois sair, né? Exatamente. É sempre alguém que vai se preparar na prática, né? Ele tá presenciando ali na teoria, né? Sim. E na Neon ele vê a prática para se preparar efetivamente e ocupar a posição, né? Então, realmente é uma preocupação da empresa, né? Isso aí. Eu também entrei na Neon como estagiário, acho que em Os 2017. quatro entraram, né? Como Exatamente. estagiário. Eu acho que boa parte Super do nosso novo. time mesmo, principalmente comercial, né, que a gente tem mais administrativo também, boa parte, começou com estágio, né? Entrei em 2017, lembro que foi bem na semana de carnaval. Comecei em 2017, eu fiquei até 2019, eu fiquei 2 aninhos fora e voltei no ano passado, né? Eu tô caminhando aí pro meu 4º ano, eu concluí 4 anos esse ano. Boa. Comecei exatamente igual a Bárbara. Eu acho que eu fui a primeira leva de assistente, né, de estagiário para ajudar ali na carteira de vendas, que já estava crescendo bastante, a empresa estava começando a precisar de mais reforço. Eu comecei com você, com o Caio, acho que tinha mais uns 2 vendedores que a gente ajudava. Aí teve a oportunidade de um vendedor sair, eu acabei sendo efetivado para assumir a carteira da vendedora que acabou saindo. Aí foi galgando desse jeito, né, aos pouquinhos, autonomia para a carteira, gente ajudando a gente também hoje. Estamos aí já 4 aninhos nessa luta. Legal, né? Eu acho que isso é interessante dizer, né? Como a gente foi se estruturando, né? A gente foi criando uma estrutura de organograma, né? Então, gerente de venda, supervisor, os vendedores externos,
aí temos os assistentes, temos o núcleo, né? E cada um é direcionado para fazer uma atividade importante, né? Cada um vai ficando especialista naquilo que faz e faz bem, né? Então, é uma estrutura totalmente diferente do que era uns bons anos atrás, que todo mundo fazia tudo, né? Então, agora, quem está ali na linha de frente consegue fazer melhor o seu trabalho, desempenhar melhor ele, que é atender a necessidade do cliente, né? É, é como se fosse uma linha de defesa mesmo do cliente dentro da nossa empresa, né? Sim. Isso é uma coisa que, esses 2 anos que eu fiquei fora, eu saí em dezembro de 2019 e voltei no meio do ano passado. A mudança que a Neon teve nesses 2 anos, que foi de pandemia, que foi um período difícil, cresceu muito, amadureceu muito, já era uma empresa bem sólida, né? E mesmo assim, se estruturou-se mais no momento de crise, vamos dizer assim, do país, né? Que era nosso mercado ficou ruim, pelo que eu sei, e mesmo assim a empresa conseguiu crescer. E isso a gente evoluiu bastante, conseguiu trazer diferenciais e a gente começou a abordar os clientes de uma maneira diferente e trazer. E é uma coisa que eu costumo falar para os clientes: clientes que entram na Neon dificilmente saem, porque a gente consegue fidelizar eles e consegue trazer eles para dentro do nosso mundo. A gente traz o atendimento personalizado para eles, a gente traz vários diferenciais mesmo que não dá motivo, não dá espaço para eles saírem, né? Não tem um porquê. Acho que isso Verdade. boa parte do nosso trabalho hoje em abordar os clientes você não conhece, então vamos te É. apresentar a empresa e depois que você conhece, muito dificilmente você vai falar, por que você não apareceu antes? Isso acontece bastante. Porque você não veio Você salvar não- minha vida antes, Né? né? Eu tava aqui numa loucura, eu tinha muitos problemas e eles falam, porque eu não conhecia a Neon antes. E eu acompanhei toda essa mudança da Neon há 10 anos, e quando eu entrei, eu fazia tudo. E hoje não, hoje eu me preocupo em vender, em atender o cliente. E assim, mudou demais. Eu acho que a pandemia foi a grande virada de chave da Neon. Foi uma das grandes viradas de chave, onde que a gente evoluiu muito, se estruturou muito e saiu de uma crise muito mais madura, né? Uma crise muito melhor. E hoje a gente tem um time que sem também eles não funciona, a gente não consegue fazer nosso trabalho sem eles, mas o cliente, quando conhece todo o trabalho, desde o nosso até o pessoal do núcleo, os nossos assistentes, eles falam, eu não sei porque eu não vim para Neon antes. É verdade. Eu estava até pensando aqui, você vê esse trabalho de governança que nós fizemos, né? A quantidade de rituais que nós temos hoje na nossa agenda, né, de segunda a sexta, né, para quem trabalha de segunda a sexta, às vezes a gente faz até uns trabalhos de fim de semana, mas a quantidade de reuniões que nós temos sobre temas específicos, né, para defender as necessidades do cliente, é comitê de desenvolvimento, que o Matheus até participa, são as reuniões individuais, as gerais com vendas, né? As segmentadas. Vocês fazem reuniões quase que todo dia, né? Que era algo que não existia, né? Não tinha isso, né? Então, cada dia tem algo específico, um ritual para debater um tema específico que normalmente é alguma estratégia para entregar um serviço melhor para o cliente. Cliente nem tá pedindo, a gente já tá antecipando e fazendo algo diferente para eles, né? A gente tem uma comunicação interna e com os clientes muito boa e transparente, né? Se dá para fazer, não dá para fazer, se não dá, não dá, e a gente repassa isso, a gente se fala muito para a experiência de um poder agregar na do outro, né? Tive uma experiência com um cliente que está com uma dificuldade, a gente tenta resolver essa dificuldade, oferece isso como solução para todos os outros vendedores, para todos os outros clientes e consegue aplicar isso para eles, né? Então, às vezes, uma dor de cabeça que o cliente tá, você toca nela, o cliente nem sabia que você tinha como resolver, você já chega antecipando a solução de um problema dele, né? Isso ajuda bastante a gente. Mas isso está muito interligado com o que o Fernando estava falando sobre a estruturação da Neon, né? A gente pega muitas empresas muito grandes onde um departamento é isolado dos outros departamentos. E isso dificulta muito a comunicação entre eles. Agora, na Neon, a gente tem todos os departamentos interligados. E isso faz com que qualquer problema, qualquer situação que o cliente traga de novidade, de desenvolvimento, a gente consegue colocar em prática, porque a gente tem uma comunicação entre todos os setores. Você consegue entender as dificuldades dos setores e resolver aquilo em conjunto. É eficiente, né? Exatamente. E todos os departamentos trabalhando para o cliente, né? Não é assim, vendas, porque só o vendedor ali que atende o cliente vai trabalhar para o cliente, não. É vendas, é expedição, é laboratório, é núcleo, é assistente. O que a gente pode fazer para atender melhor o cliente? Nós vendedores, a gente só é, tipo, a
cara, né? Que eles conhecem como Sim. a cara que eles veem da Neon. Mas se a gente não tem todo um suporte por trás de compras, de tudo, um negócio não anda. A gente não consegue entregar o melhor trabalho para eles. E esse é o nosso trabalho, né? Vender a Neon para os clientes, Sim. mostrar o que é o que está por Mostrar trás os de nós. diferenciais, Os né? diferenciais da Neon. O que a Neon tem para atender o cliente, o que o Compras faz, o que a expedição faz, o que o nosso laboratório faz, o que a produção faz para atender o nosso cliente, o que é a qualidade, enfim, o que hoje todo mundo faz para atender o cliente. A gente só é o porta-voz, né? Que vai lá e vai falar. Sim. E é um esforço muito grande, né? E uma coisa que é interessante, eu estava pensando aqui, a Erika falou da pandemia, né? E eu tenho aqui a lista, né, de coisas para a gente conversar, né? Que daria para falar horas e horas, daria para ser uma lista 5 vezes maior. E tem aqui 2 temas, que tá aqui frasco e QR Code, né, para a gente comentar. Cara, foram 2 implementações que a gente fez dentro da pandemia. Sim. E a gente estava falando de um momento que todas as empresas estavam reduzindo custos e despesas, dispensando pessoas, e a Neon, ao invés disso, né, ninguém foi dispensado na Neon por esse motivo, né? Se teve algum desligamento foi por resultado nesse período. E nesse meio tempo a gente mudou os frascos, né? Que foi extremamente complicado, porque são frascos importados de padrão internacional, né? Que vocês podem comentar quais são as vantagens deles, né? Mas que financeiramente foi super complexo, porque custa muito mais caro do que você adquirir o frasco do padrão nacional, até porque o padrão nacional é extremamente inferior, né? E a gente fez isso, implementou QR Code e ainda mudamos as caixas, né, nesse período. Além de outras questões, né? No meio da pandemia, que era no momento que as pessoas estavam, que as empresas estavam tirando um pouco que elas davam para os clientes, a gente estava dando mais, né? E sem poder passar esse custo, né? Vamos dizer, para o cliente, porque o cliente estava apertado, querendo, né, reduzir custos, porque a empresa fechando e tudo mais, e a Neon fazendo tudo isso, né? Exato, exato. E acho que a Bárbara, que trabalha em revenda, ela pode até falar melhor isso, né? A questão dos frascos, né, foi um upgrade absurdo, né? Porque não é só o frasco químio, né? Tem o frasco para solução, que é o que a gente chama de natural plástico, né? E um baita diferencial, tanto em agilidade como em segurança, né, para os clientes. Né? Não, com certeza. Na Neon, a gente tem a cultura de sempre visitar o cliente para tentar entender de perto, né, a realidade dele, realidade do mercado, entender quais as dificuldades que ele está enfrentando e apresentar a Neon da melhor forma possível, que a gente faz isso pessoalmente. E quando a gente trouxe a novidade dos frascos, a gente teve um feedback muito positivo mesmo, porque assim, isso é algo que a gente até conversa com os clientes. A Neon, ela tem muita qualidade, a gente preza muito por essa qualidade, e quando a gente estava trabalhando com aquele frasco padrão nacional, infelizmente tinha alguns clientes que só de olhar o frasco, às vezes não queria testar, porque falava, não, é o mesmo de sempre, É mais do mesmo, né? mais do mesmo, exatamente. Exato. É igual ao outro ali que eu já usei e não deu certo, para que eu vou testar o Isso. seu, Que tem né? a ver com o nosso propósito, né? Exatamente. Que é de surpreender e transformar. A gente quer mostrar que no mercado nacional tem alguém que faz algo diferente, né? Tem alguém que realmente está preocupado em entregar um serviço superior, um produto superior, de modo geral, entregar o que deveria ser feito por todos, né? E se a gente de alguma forma conseguir mudar essa imagem, né? Que aqui no Brasil também há um produto de qualidade. É só internacional, nacional não presta, exato. né? Exatamente Exato. isso, que esse é o discurso padrão de todas as Sim. vendas, né? De todas as apresentações que a gente faz, todas as visitas, de que a gente tenta conciliar o melhor dos dois mundos, né? As vantagens do nacional, que é o nosso estoque, que é um preço competitivo, um prazo de entrega ótimo que a gente tem, no nosso estoque que é muito grande, né, para essa linha de reagentes, com a qualidade do produto importado. É tentar unir os dois e propiciar isso para os clientes, né? E além de tudo, você ter o atendimento, né? Exatamente. Porque assim, você ter ali alguém para falar, você não fala com um computador, você não entra num site e fala, como eu resolvo o meu problema, né? Pois é. Isso é alguém que está te entendendo, alguém que está realmente te ouvindo, que tem um interesse ali em melhorar para você, né? Trazer um diferencial que entende a sua dor realmente e vai passar isso para frente. Você não vai parar ali, né?
Mas eu acho que a vantagem do frasco não é só essa parte estética, né? A parte estética, ela é importante porque ela já agrega ao valor ao produto e já mostra um sinal de qualidade. Mas aí, esse frasco, ele trouxe outras vantagens, que além da qualidade, ele traz segurança, porque ele é muito mais resistente. Então, a gente sabe que hoje as transportadoras, a gente pode colocar lá adesivo de perigo, frágil, químico, tudo que as leis recomendam, mas infelizmente as transportadoras Vão dar um hoje... jeito de quebrar, né? Vai Exatamente. quebrar. Então, os clientes até relatam situações pra gente que chega a até ser engraçada, de chegar na transportadora para retirar o material e o colaborador tá sentado em cima da caixa ou de pé em cima da caixa fazendo alguma coisa De para apoio, pegar né? alguma coisa de apoio. E assim, são frascos de vidro, são produtos químicos que a gente sabe o cuidado que tem que ter. E esse frasco, ele já traz uma segurança, porque por ser mais resistente, o número de quebras que a gente tem, até o setor de qualidade trouxe esses dados para a gente de vendas, Verdade. que diminuiu, assim, a questão de quebra, de avaria com transportadora em porcentagens, assim, muito boas para a gente e para o cliente, né? Que Claro. não tem nenhum problema. E segurança para quem transporta, porque às vezes, por mais que a Neon tem toda a preocupação de contratar transportadoras com todas as licenças que são adequadas, às vezes a pessoa que está ali transportando não tem aquela noção, né? Que é realmente um ácido, um produto que pode matar ele pode se machucar. Tem coisas que são super perigosas, né? E é, se tiver contato com com outro... outro, e a pessoa que está manuseando ali não sabe. Então, é segurança para quem está transportando também, né? E até para o próprio usuário, né? Que a Bárbara falou do frasco autolacrável, né? Esse tipo de coisa, você tem livre de pressão, você não tem mais aqueles... Verdade, Ou não tem antigamente um você tinha batoque. Não tem aquele tinha que batoque. pôr batoquinha e pôr aquele seladorzinho Sim. pra lacrar, um E negócio o péssimo. problema não é né? nem pra lacrar, o problema é pra abrir depois. Quando você vai tirar um ácido nítrico, Ficar ali super com o dedinho... volátil, É. depois você vai abrir aquilo, sai o gás todo direto na sua face, tem que estar em capela, mesmo assim ainda corre o risco. O nosso é muito mais Sim. tranquilo, seguro, né? O QR Code que tem no rótulo também, que traz a ficha técnica, a especificação, né? A FISP, o laudo do produto, isso pro pessoal em auditoria é uma maravilha, porque com o celular você já consegue resolver qualquer dúvida. Não só em auditoria, né? Principalmente para quem está no laboratório, às vezes você está lá no meio das análises, você não está com papel em cima da bancada, mas eu tenho certeza que o celular está no jaleco. Então você consegue tirar, escanear o QR Code e já ter todas essas informações. Isso vai também direto com a política verde que a gente tem também, né? De reduzir a emissão de papel, que é um trabalho que a gente tem mesmo. A gente só tem papel onde é unicamente necessário, né? Que é nota fiscal, porque é lei. Se não fosse, a gente conseguiria evitar Talvez também. tenha sido talvez o primeiro item ali debatido no Comitê de Sustentabilidade que a gente criou lá na época, né? Então, é realmente super relevante, né? Pensando que a gente também está em processo de certificação como empresa B, né? Você proteger o meio ambiente não é só a facilidade para o cliente, né? A gente tem que abordar todos os stakeholders aí, né? E proteger o meio ambiente, a gente sabe que é de extrema relevância, né? Além do que, tem a questão das caixas, né? Que também soma nessa situação. O Matheus estava até comentando que nas reuniões de vendas, né? Quando a gente ia trazer alguma mudança, eu subia em cima da caixa e pulava para mostrar que era resistente, né? Que era para chocar mesmo, né? A Bárbara falou dos dados da qualidade, e se não me engano, a gente faz entrega com uma grande região de São Paulo, né? Com motoristas nossos. Acho que não tem avarias com os nossos motoristas entregando há 2 ou 3 anos. Isso só para mostrar a qualidade dos produtos e como as transportadoras, assim, também. O transporte é um trajeto difícil e mesmo assim a gente tenta viabilizar, tenta melhorar isso para trazer para os clientes, né? Porque... E é sempre quando o cliente está com aquela dor de barriga, que precisa do produto para ontem, é quando o produto chega avariado. A gente gasta uma fortuna para minimizar essas quantidades, né, de situações. E o mais legal de tudo é que, por mais que a gente venda isso como algo de um nível extremamente superior, nós internamente sabemos que estamos desenvolvendo um frasco acima desse ainda, né? Que vai ser melhor ainda. Que vai ser melhor ainda, né? Que provavelmente vai ser divulgado depois, tudo. Que não convém falar agora aqui, né? Então, mas é uma melhoria contínua, né? É uma preocupação com o cliente e eu acho que isso traz desde a nossa certificação da ISO há 20 anos atrás, né? Eu acho que outro ponto aqui relevante para a gente conversar é a questão para fugir um pouco da questão do produto em si, é o nosso interesse em entender o que o cliente pensa, qual é a dor dele, o que ele está sentindo, né?
e nós, religiosamente, né, é um ritual da empresa fazer a pesquisa de satisfação de cliente, né? Eu acho que vocês podem comentar um pouco disso, porque vocês sabem muito mais do que eu, né? Olha, eu acho que até quando a gente vai apresentar a Neon, a gente gosta de destacar que a gente tem foco no cliente, né? E eu gosto de destacar isso porque, assim, várias empresas têm pesquisa de satisfação ou tem algum formulário lá de, se você tem alguma observação ou melhoria, preenche aqui, e no final isso acaba não levando a nada. Mas na Neon não é assim. Eu gosto até de falar para o cliente que toda dificuldade que ele tenha, mesmo que ele ache irrelevante, ele tem que passar para a gente, porque a Neon, ela tem uma política, ela tem uma cultura de escutar o que o cliente está falando, mesmo que a gente não consiga fazer aquilo de melhoria de imediato, isso não é arquivado e deixado para lá. A gente sempre vai deixar aquilo em pauta e vai procurar métodos de colocar aquilo em prática. E o que eu acho legal é que muitas das melhorias que a gente tem hoje foi por alguma conversa com o cliente, foi em alguma visita, foi algo que ele divulgou. Uma reclamação, Uma né? reclamação que gerou um desenvolvimento bem legal dentro da Neon. E então a Neon hoje ela tem realmente esse foco no cliente. Então essa pesquisa de satisfação que a gente faz não é só para encontrar só para ele ter um espaço para falar. A gente usa isso para desenvolvimento próprio. Então eu acho essa ideia, esse foco no cliente que é bem legal de destacar porque é realmente bem importante para a gente. É verdade, né? No próprio comitê de desenvolvimento, né, Matheus, que a gente participa, eu acho que foi incontáveis os números de especificações que a gente alterou, adicionando análises, né? Exatamente. Oportunidades que a gente via, né? Porque o cliente entendia que era necessário uma análise a mais, né? Que é um movimento totalmente diferente do mercado, né? Principalmente na pandemia, porque muitas empresas tiveram problema, a qualidade do produto reduziu, e aí eles iam lá e mudavam a especificação para bater com o produto que tinha lá, que não era o que o cliente precisava, né? Então, esse trabalho, essa preocupação de estar sempre fazendo algo melhor, de estar sempre melhorando, não só o produto, mas o atendimento e o entendimento do que é a necessidade do cliente, mesmo que talvez às vezes nem ele saiba, né? Muitas vezes ele não entende a importância da segurança ou essas questões, e a gente está lá falando, não, é importante, ó, a gente está te entregando algo diferente para a sua proteção, né? Até a questão de reprovações, né? Quantas reprovações a gente tem dentro da Neon hoje, né? Você recebe uma matéria-prima que está fora da especificação, a gente reprova. O produto não vai para o cliente. Aí o cliente fala, que eu sei porque eu estou na outra ponta, né, da linha, né? Mas eu tenho um prazo X, né? Eu tenho um prazo X aqui, vai atrasar mais 5 dias. A gente fala assim, vai atrasar pro teu bem. Porque eu não posso mudar um produto que não é o que eu me comprometi, um que está fora da especificação, né? Então, isso acontece. E vai chegar lá, na verdade, vai dar mais problema para ele. Quanto mal você vai fazer para o cliente se você mandar o produto reprovado fora da especificação, né? E não passa nada no nosso controle de qualidade. Não passa nada, né? E isso é uma garantia que o cliente tem, um diferencial, né? E eu acho que isso vocês conseguem explicar bem, né? Isso é uma parte do nosso trabalho. A gente tem um cenário diferente e é uma visão que a gente tem que passar para os clientes. Por exemplo, um produto que a gente trabalha, vou falar um ácido sulfúrico que 20 indústrias diferentes usam. E cada cliente sabe do seu mundo ali, né, da sua aplicação. E a gente não tem a propriedade para falar pelo lado do cliente, porque ele que faz a utilização do produto, ele que conhece a fundo a aplicação dele. Mas então a gente pega essa dor dele, calma aí, qual que é essa dificuldade? O que que você precisa que controle? Como que é isso? Porque às vezes o que serve para você serve para o outro ou vice-versa. Às vezes o que serve para um não serve para o outro. Então a gente vai ter dois produtos diferentes, a gente vai ter uma especificação própria para vocês. É um trabalho que a gente fez, por exemplo, na linha de solos, né, que a gente identificou uma deficiência muito grande do mercado para os produtos para esses clientes e que é um mercado vital. Às vezes a gente fala solos, o pessoal não tem a dimensão disso, mas Do vamos tamanho que é esse mercado, é gigantesco, né? porque isso, vamos falar que 90% da nossa agricultura aí do Brasil vai com base nisso, porque os laboratórios de análise de solo, eles prestam serviço para determinar um melhor plantio, para ter uma maior produtividade das safras, né? Então, se a gente não tem um produto de qualidade ali, o alimento direto da nossa mesa de todo consumidor geral acaba sendo debilitado ali, né? Vai ter um aumento de custo. Então, a importância, às vezes a gente fala, mas é um segmento pequeno, mas não. Tem uma importância a nível econômico muito grande, e a gente dá foco para isso. E não só para um segmento grande, a gente faz isso com vários outros segmentos. A celulose, a parte de
Farmacêutica, nutrição exatamente. animal. Sim, a gente teve o podcast, né, com a responsável pela Moinho Primor, né? E ela falou bem dessa situação da nutrição animal, tudo, e tinha até a questão de um item em evidência, que era o éter de petróleo, né? Que a gente optou em não vender o produto nesse período, e são 2 anos. É um faturamento que a gente deixou de ter E se abriu portas para concorrentes entrarem no nosso cliente, né? Porque ele foi procurar no mercado. Exato. E é Clarice, né, o nome dela, né? Eu falei, Isso. Clarice, eu não ter o produto nesse período foi um respeito contigo. Porque a importância de não entregar algo que vai fazer mal para os bichinhos é uma preocupação que a Neon tem, né? E provavelmente segunda-feira, né? A gente tá fazendo o podcast na sexta-feira, né? Aí eu sei que a Erika vai estar indo lá para estar validando o nosso éter solucionado com um padrão superior ainda ao que a gente vendia antigamente, né? Isso é trabalho. Com certeza. E eu acho que é o que o Matheus disse, né? E tem até um outro tema que tá aqui, que eu acho que dá um bom gancho nisso, né? Porque a gente acredita tanto, confia tanto nisso que a gente tá fazendo, que nós enviamos as amostras, né? Tá até aqui, né? Que a Tarsila que faz o nosso template, o nosso roteirinho, né? Ela até colocou entre parênteses. Sabemos da qualidade. Porque a gente Por isso enviamos. A gente manda amostra, igual eu e o Matheus, no começo do ano, participamos de um curso, né, de análise de solo, e lá a gente começou a ver como era o diferencial da Neon, que a gente oferecia amostra para os clientes, assim, você quer a amostra do meu cloreto de potássio? Hoje a Neon tem um cloreto de potássio específico para solo, porque a gente identificou que não adianta você analisar na metodologia ACS, que para análise de solo a ACS não atende, você precisa ter uma metodologia diferente. E o cliente fica assim, mas como assim? Porque ninguém, assim, até então, no mercado não tinha nenhuma empresa que olhava para o segmento e falava, não, eu vou fazer esse produto específico para você, eu vou entender a sua dor, eu vou entender a sua necessidade e vou fazer. Aí a gente fala... é tudo fertilizante, mas não é não assim. é tudo cloreto de potássio. Não é. O cloreto de potássio que vai utilizar para análise de solo, que vai usar para uma farmacêutica, sei lá, qualquer outra linha, não tem que ter a mesma especificação. E a gente falava assim, você quer uma amostra? Aí eles... uma amostra, a gente falou assim, eu tenho tanta certeza que você vai utilizar meu produto, você vai gostar, e você só vai querer usar o da Neon, o nosso cloreto de potássio específico para solo, que eu vou ter custo com frete, eu vou ter custo com produto, porque assim, mandar uma amostra é um custo para a empresa. Imagina você oferecer a amostra para todos os clientes, é um custo. Falei, mas a gente tem tanta certeza que você vai utilizar, você vai gostar, que a Neon arca com esse custo, porque a gente quer mostrar a nossa qualidade. Confia, né? A gente confia. Falei, eu confio de olhos fechados em te mandar o meu produto com uma amostra, que você vai utilizar, você vai gostar. Mas vai falar, nossa, vai voltar naquela. Porque eu não conhecia a Neon antes, né? Exatamente. Isso é um ponto legal, por exemplo, você falou das análises, tem uma análise de solo que o pessoal vai determinar o uso de cal no solo para correção do pH. Dependendo da análise, se tiver contaminado o produto, o cara vai jogar 1 quilo ou 1 tonelada. E é uma diferença assim, analítica mínima no produto. Então, ele tem que ter uma confiança no que está ali. E isso também se estende para vários outros segmentos. A gente tem feito um trabalho legal com o pessoal com os revendedores que a gente tem nas universidades, com os nossos solventes. Ficava travado nos produtos importados, os produtos importados não estavam chegando para eles, e a gente tinha solventes de qualidade ímpar, que a gente nem tinha conhecimento de que a qualidade era tão boa assim que a gente consegue, e só vai tendo esse feedback com os clientes usando, porque é o que ele falou, a gente segue as literaturas. Nosso produto pode ter até acesso, mas não controla exatamente o que o pessoal tem, e a gente vai conseguindo fazer esse envio das amostras, o pessoal vai testando, vai dando os feedbacks pra gente, a gente vai subindo mais o sarrafo, né? A gente costuma falar, a gente vai especificando e mantendo a especificação mais rígida ali para dar maior segurança para os clientes, e a gente faz esse trabalho com as universidades, que é um mercado que eu falo, dá dó, chega a dar um pouco de pena de quando a gente vai nas universidades, o pessoal tá recebendo reagente químico em garrafa de plástico, assim. É uma situação que a gente E a pesquisa muito, né? sai dali, né? A gente vê que são muitos pesquisadores que ele teria que ter um atendimento, uma visão melhor, uma qualidade melhor do produto, e não tem. Mas isso é algo que eu gosto de enfatizar quando eu tô falando de amostra, que assim,
eu acho muito legal que quando a Neon vai mandar uma amostra, ela não vai mandar em uma outra embalagem à parte, não. A gente vai mandar do jeito que ele vai receber quando ele fizer um Exatamente o pedido. produto. Eu vou que pegar ele do precisa. estoque Exatamente. e vou mandar. Eu não vou pôr num vidrinho ali de 100 ml, que às vezes o Isso. cliente fala assim: não, me manda só 100 ml, coloca aí 100 gramas e manda. Não, não tem você vai. Não embalagem. tem embalagem. Você vai receber a minha embalagem de 1 quilo, a minha embalagem de 1 litro. Como você fosse comprar. A gente vai te atender como se mesmo você. produto, O né? mesmo produto, o mesmo atendimento, a mesma agilidade Então, de uma compra. a gente Isso. gosta de mandar a amostra exatamente por isso, porque ele vai conhecer todo o processo da Neon, né? A caixa, o frasco, a qualidade do produto. Então, O atendimento. a gente sempre enfatiza. A gente gosta de mandar a amostra porque a gente quer que vocês testem a qualidade do produto, porque a gente confia nisso. É todo o nosso processo, né? Que é muito validado, a gente estuda, sempre está melhorando. Se entrega hoje, se libera o material em 24 horas hoje para a transportadora, por que não fazer em 12? Tem condições? Vamos melhorar. É o que você falou da questão do frasco também. Se hoje a gente já tem um frasco bom, diferente, melhor do que os nacionais, a gente não está contente, vamos tentar melhorar mais ainda, vamos tentar trazer isso também para todas as linhas de produtos, né? Então, essa questão da melhoria contínua que é muito forte, a Exato. Neon voltada para o nosso foco na qualidade, né? Que é o que rege a gente ali para propiciar para o mercado, né? Claro. Cultural. Tem que ser algo que o cliente entenda que é justo e que encante eles, né? A gente sabe, muitas vezes a gente consome um produto e fala assim, nossa, esse produto é diferente, né? Que tá ali no nosso dia a dia e você meio que vira fã daquela marca, né? Porque ela te trata com carinho diferente, né? E às vezes o preço é parecido, tudo, né? E você fala assim, não, mas aqui é um atendimento diferente, respeitar as pessoas, né? E eu acho que isso é uma cultura da empresa, né? Porque dentro da empresa, né? Isso acontece também, não é? Então a gente meio que reverbera aquilo que acontece na nossa própria empresa, na Neon, né? Esse carinho que nós temos entre nós, esse respeito que nós temos entre nós, a gente de algum jeito multiplica e entrega para todos, né? Entrega para os clientes, né? Tem até uma questão interessante que eu acho que explica um pouco isso, que é a palestra, né, Bárbara, em faculdades que a gente Exatamente. faz agora, né, sobre licença, documentos importantes, puta negócio chato, né, que a maioria não sabe, né, e a gente tá indo além, né, eu acho que você puder comentar um pouco disso, né, porque é realmente algo além, né. Aham. Como você disse, a gente tem um propósito de fazer novos projetos dentro e fora da Neon, né? Então, projetos, às vezes, que vão ser internos, mas vai refletir o cliente, e às vezes alguns projetos direto com o cliente. Então, um dos projetos que da universidade saiu desse foi que quando a gente estava nas revendas, a gente começou a identificar que, às vezes, o revendedor, ele é o próprio dono ali da revenda que faz a parte de compras, que faz a parte de vendas, ou quando tem uma estrutura um pouquinho maior, tem alguns funcionários que, às vezes, eles são muito bons na hora de vender, mas que não tem o básico do conhecimento da química. Porque a Neon, ela tem uma cultura diferente de hoje os vendedores serem profissionais da química, mas as revendas não. Então, a gente começou a identificar que, assim, às vezes algumas dúvidas eram dúvidas básicas que a Neon conseguiria ajudá-los, né? E que ia tornar o processo mais fácil e também o processo de entender a nossa marca. Então, um exemplo bem comum que acontecia. Às vezes o vendedor lá da revenda estava fazendo uma análise, um estudo de mercado para fazer uma cotação de um item. E aí ele parava e falava, nossa, Bárbara, mas às vezes o produto da Neon é tão mais caro e do outro é tão mais barato. Aí eu falava, mas você pode me passar o nome que tá? E aí você identificava que o nosso era um PACS e o do outro concorrente era um comercial, era um industrial. Só que o revendedor não sabia o que é essa diferença, o que é isso de grau técnico. E aí isso reflete no preço. O usuário saberia na hora, ele fala, não, mas isso Exatamente. aqui não é o que eu quero, né, mas o revendedor às vezes não sabe, Não né? E sabe. muitas vezes o comprador também não sabe, né? Exatamente. De grande empresa. E então a gente iniciou esse projeto que é assim, são treinamentos que a Neon dá, os treinamentos eles são realizados por mim e pela Tarsila, e aí a gente conversa com os revendedores e com a empresa toda, dono, comprador, vendedor, quem eles quiserem que participe. E a gente faz algumas
detalha algumas coisinhas. Então, as diferenças de grau técnico, o que são produtos controlados, o que é um mapa da Polícia Federal. Não é nem para eles montarem o mapa, mas para quando o cliente final perguntar para eles saberem tirar essa dúvida, Exatamente. sabe? Então, são dúvidas bem básicas, mas do universo da química. E aí, com esse novo projeto, a gente achou um outro público, que são as universidades. As palestras, né? Exatamente. É a questão de, tipo, fazer algo diferenciado e ir lá e se superar ainda, fazendo algo acima daquilo que tu desenvolveu, né? Eu acho que a palestra, se quiser comentar, é algo realmente interessante. Exatamente. Por quê? Porque eu fiz química industrial, a Tarsila fez engenharia química. Hoje todos são químicos aqui. Isso. Boa. E o que acontece? Na universidade, você utiliza reagentes. Então, qualquer laboratório que você está lá para fazer as partes práticas, você usa reagente. Mas em nenhum momento na universidade, eles te explicam o que são reagentes. Eles te explicam o que são grau técnico. Então, a gente falou assim, muito desses vendedores que hoje estão no mercado, talvez também não tenham esse conhecimento, porque isso não é explicado na universidade. Eu comecei a aprender sobre o mundo de reagentes quando eu entrei na Neon. E então a gente achou legal de começar lá na base. Então a gente começou a fazer palestras em universidades exatamente para explicar o mundo dos reagentes, explicar os graus técnicos, explicar a questão de licença, para quando eles já forem para o mercado, eles já terem essa noção. Não estou falando que eles vão para o mercado para a área de vendas, né? Para a área de reagente. Mas mesmo que eles não forem, se eles forem para um laboratório, eles vão saber o que pedir para o comprador, eles vão entender por que a análise dele está dando errado. Então, a gente atingiu direto na base, né? São futuros clientes, futuros funcionários, exatamente. né? Mas, às vezes você pega analista que acabou de se formar, o analista ele fez a química, ele fez tudo, o cara tá trabalhando, uma pessoa tá trabalhando no laboratório e ele não tem a noção de uma diferença de um produto PA, de um produto HPLC, de um produto comercial que precisa de uma licença. E aí você fala assim, nossa, mas ele não aprendeu na faculdade? Não, né? Você não vê isso na faculdade. Isso vai de encontro com duas dificuldades que a gente tem, né? Uma deficiência de mercado, porque é muito contra o perfil, vamos falar assim, do pessoal que faz química majoritariamente, de ser uma pessoa mais extrovertida, que é uma dificuldade que a gente tem hoje de ter funcionários novos, né? De fazer a contratação, porque todo funcionário da Neon hoje na comercial tem um embasamento de química, né? Tem um curso de química ali, nem que seja estagiário, esteja cursando ainda, mas todo mundo tem. E como a Bárbara falou, a gente não aprende isso, a gente não tem a mínima noção de legislação na faculdade, assim, a gente sabe do descarte, alguma coisa assim, a parte mais técnica mesmo, assim, mas o que tá ali no nosso dia a dia, isso não é passado. Então, as pessoas sofrem para ter uma iniciação. E junto com essas palestras na universidade, a gente abre um pouquinho a cabeça do pessoal também sobre as possíveis aplicações. Quando eu comecei a fazer química, nunca passou na minha cabeça que eu ia trabalhar no comercial. Nunca pensei que isso era uma possibilidade, que era um nicho de mercado. Que era assim, é química para laboratório. Exatamente. Você não faz química para outra coisa. Você faz química que foi até um tema de podcast nosso, né? Explicando que tem algo além, né? Exatamente. Então, isso a gente dá uma opção a mais do pessoal na faculdade, puxa um pouco mais. Eu falo, quando eu entrei na faculdade, tinham 2 turmas de 80 pessoas. Quando eu saí da faculdade 4 anos depois, tinha uma turma de 100. O curso está enxugando, tem menos gente interessada, porque a área não está conseguindo, né, trazer gente e o mercado tá ficando sem gente qualificada. A gente sofre bastante com isso para ter gente qualificada, para a gente poder propiciar isso para os clientes. E essas palestras são meio com uma ferramenta mesmo, como a Bárbara falou, para mostrar um pouquinho mais do mercado, do que é o mundo da química, porque a gente, por mais que a gente não exerça no laboratório direto, a gente tem contato todo dia e aí da gente não saber o que o cliente está falando. Porque é exatamente isso, são 20 clientes usando o mesmo produto, cada um usando para uma coisa diferente, e a gente tem que entender o que ele está falando para poder repassar isso para o nosso laboratório, que serve para um, não serve para outro, né? Exatamente, para poder passar para compras, porque para vocês poderem chegar num fabricante, num fornecedor, né, para a gente ter uma matéria-prima ali adequada para poder fornecer para o cliente. Então, assim, é uma cadeia que todo mundo precisa se comunicar bem e falando na mesma língua, né? Todo mundo entendendo, né? O que tá a necessidade do cliente, porque ele vai chegar para você, minha análise tá ali, tá dando errado, mas se você não tem noção do que ele tá falando, você vai falar, tá, mas o que eu faço, né? Como eu posso ajudar ele? E uma coisa que eu queria destacar é que nenhuma dessas palestras, nenhum desses treinamentos gera custo nenhum para o cliente. Porque, assim, é algo que a gente entende que quanto mais eles entenderem sobre o mundo de reagentes, mais eles vão perceber a qualidade da Neon, mais eles vão trabalhar com Neon, então tudo isso vai refletir no nosso faturamento. É benéfico para nós, né? Exatamente. Porque eles vão, como a gente pode dizer, eles vão se tornar clientes mais exigentes
Que pra Neon é fantástico, né? Igual começar a tomar vinho, né? É igual tomar Todo vinho. mundo acha que todo vinho é igual no começo, Exato. vinho seco é ruim, depois você vai apreciando, aprendendo a entender um pouquinho mais isso, você vai entendendo o que dá para ser melhor, qual que é o diferencial de cada Isso. um, né? Quando a gente chega no cliente, o cliente fala assim: não, para mim a qualidade é a coisa mais importante, independente de preço, do que for, para mim é a qualidade. Eu falo, então, esse é o cliente Esse da da Neon. Neon. Você vai ser o cliente da Neon, porque assim, a Neon hoje, óbvio, tem coisas muito mais baratas, reagentes muito mais baratos, mas não entrega nada do que a Neon entrega. Eu falo, então, esse é o cliente da Neon, que Muitas você vezes busca nem uma entrega, né? qualidade, nem entrega, né? Não tem nada. Eu falei, então, esse é o cliente da Neon, quando a gente chega e com essas palestras, acho que dando esse conhecimento, né, da diferença das coisas, dos reagentes que existe, a gente fala, vai ser um cliente que vai ser da Neon, porque ele vai buscar qualidade, vai buscar atendimento, vai buscar preço, e hoje a Neon, eu falo que é o melhor custo-benefício que tem no mercado. E não é só palestra, né, Erika? Acho que você mesmo participou de uma feira, de algumas feiras, né, nos últimos anos, né? Sim. Porque antes a gente se dedicava à feira maior, né, que acontecia aqui em São Paulo. Mas aí a gente ficou pensando, pô, mas e os outros clientes? Aqueles clientes específicos que tem ao redor do país, como que faz, né? E a gente meio que mudou o foco. Falou, não, vamos participar dessas feiras. A gente tem que dar atenção para aqueles clientes, né? E de vez em quando a gente tá num lugar aqui, um lugar lá, né? A gente eu, como falei, eu e o Matheus participamos, e agora em outubro tem outra também, que a Neon vai participar, já para nutrição animal, em começo do ano foi solos, e aí você fala você fala assim, 100% com o público ali que usa seu produto, você tá ali à disposição para a pessoa tirar uma dúvida. Eu conversando assim num dos cursos, um cliente falou assim, quando chegou o frasco da Neon, ele falou, eu amei a troca de frasco, que ele falou que um dia quase se queimou, quase teve um Pois é. acidente muito sério. Infelizmente acontece com frequência esses relatos, né? E com os frascos antigos, que ele tava ali, você trabalhando, distraído, foi pôr o batoque, e no que ele foi pôr o batoque, o frasco estava cheio de ácido sulfúrico, Tombou, né? tombou tudo nele. Ele falou assim, eu tomei um banho, ele falou, eu saí tirando a roupa, tipo, no meio do Tem que laboratório. neutralizar correndo, né? Ele falou, saí correndo, ele falou, e quando hoje chegou o frasco da Neon, eu não troco mais. Ele falou, É uma tampa, né? é uma Eu coisa... falo para os clientes, é igual abrir um refrigerante. Você abre, espera sair o gás ali, o alívio da pressão, e consegue depois abrir e fechar aquilo ali tranquilamente. A chance de você ter que fazer força, ter que colocar o batoque num buraco que é bem menor e verter o frasco é mínima, né? Muito mais seguro, realmente. E aí é que eu falo, né? É o custo-benefício da Neon, o que a Neon traz de segurança. Então, quando a gente, né, os clientes falam, eu preciso de qualidade, eu quero um produto que vai me atender, independente se o preço vai ser um pouco mais caro, um pouco mais barato, eu falo, então, esse é o cliente da Neon. E falar na questão desse atendimento, né, Bárbara? Também tem o portal, né, que a gente criou, né? Exatamente, que eu acho que entra no diferencial da Neon. Porque hoje o revendedor, a gente entende que ele está atendendo vários clientes ao mesmo tempo, ele tem que ter noção de estoque, porque a gente atende nível Brasil, né? Então, clientes aqui de São Paulo, tudo bem, a entrega é mais rápida, mas um cliente do norte, nordeste, a gente sabe que o tempo de transporte conta também. Então, no nosso portal, ele é bem individual, ele vai ter um login e uma senha, porque a gente se preocupa com o cliente, ali vai estar os dados do cliente, não é uma coisa geral, é uma coisa bem específica, e lá ele tem muitas vantagens. Ele vê o nosso estoque em tempo real, então ele pode considerar o estoque da Neon como estoque dele, porque ele sabe o tempo de transporte, então ele consegue fazer uma venda com calma, com certeza. Isso protege o fluxo de caixa dele, né? Porque ele não precisa pôr o dinheiro na frente, né? Exatamente. Ele consegue ver todas as nossas licenças, porque a Neon, ela sempre tem uma preocupação de deixar tudo bem claro, o que é controlado, o que não é, pegar documentação. Então, o nosso portal hoje, ele é um diferencial para o revendedor. Boa. Consegue fazer até pedido direto, consegue né? fazer pedido de cotação, tudo pedido, certinho. boleto, faz tudo, né? Pegar o mapa da licença com os itens que ele comprou de controlado. Isso é o que a gente até costuma brincar com os clientes, falar, se você comprar todos os produtos da Neon, seu mapa da Polícia Federal tá fechado no final do mês. Tá A gente pronto. tem um relatório que é basicamente o mapa da Polícia Federal. Isso aí você evita qualquer divergência possível, assim, que é uma dor de cabeça. Tem 3 marcas diferentes, tem que declarar, às vezes, 3 concentrações, densidades diferentes, né? Se o fabricante, né, usa densidade, O outro usa qualquer coisa, e aí ele tem que declarar qual ele usou, qual ele não usou, e aí vem a polícia
fazer fiscalização para a empresa, é uma dor de Quanto cabeça mais tremenda. exigência a gente criar, né, que fomentar para o cliente, né, melhor para a Neon. Exatamente. Melhor para a Neon, porque a gente entrega, né? Sim. A gente entrega diferenciais, né? Talvez deveria ser uma frase nossa. Eu tive caso recente de um cliente que ele declarava um item errado a vida inteira. A vida inteira ele estava declarando. Aí a gente explicou para ele, deu diferença no produto, na nota nossa. Foi uma amostra que eu mandei para ele, que eram 2 produtos que eram controlados, ele só lançava um. Ele falou, não, pera, tá tudo errado. Eu falei, sim, isso mudou desde tanto, de tal época, e você tinha que ter declarado. Ele falou, putz, ele catou e retificou todas as notas fiscais dele com base da informação. Escapou de levar uma multa grande. Exatamente. Ele ia tomar, provavelmente não uma multa, mas ia tomar um puxão de orelha muito grande, Talvez uma não sim. conformatividade Verdade. ali muito grande, assim, a princípio. Mas isso foi com o envio de uma amostra, entendeu? A gente mandou uma amostra, na nota da nossa amostra, ele viu que, nossa, peraí, é diferente, e a gente estava atualizado, a gente estava condizente. Coisinhas pequenas que a gente vai fazendo ao longo do tempo, que a gente nem tem ideia da dimensão e da importância daquilo, né? Nossa, é bem isso. Eu teve até um caso que eu até achei engraçado de um cliente que ele ia querer começar a trabalhar com um produto. Certo. E aí ele falou assim: eu fui olhar se tinha licença, se não tinha, se era controlado, qual era a situação. Eu falei, legal, aí você foi lá nos órgãos responsáveis? Ele, não, eu olhei tudo pela Neon, porque eu confio em vocês. Aí as informações são todas jogadas se você fala, Polícia Federal, então eu fui lá, sabia que a Neon faz tudo muito certinho, então eu consulto vocês. Eu falei, que bom, né? Aí ele falou, e aí eu vou comprar com vocês porque eu sei que não vai ter erro de, esse produto era controlado, agora não é, e qualquer mudança que ocorra, vocês já avisam a gente, A né? gente resguarda muitos clientes, né? O nosso sistema faz isso por si só, ele é linkado com a Polícia Federal direto, a gente tem um nível de exigência com as licenças muito grande, então, antes do cliente cometer um erro, a gente está protegendo ele com o nosso sistema, né? A gente não vai liberar nada para ele se ele não tiver licença. Nada sem nota, nada sem licença. E aí a gente fala para o cliente, isso tem alguns clientes, poucos, que acabam não ficando para a Neon, que não é o cliente o foco. Fala, mas em tal lugar eu compro então. Mas a Neon faz isso para proteger você, não é só a Neon. Sim. Você também vai ser prejudicado, você vai levar uma multa, não é tão fácil, não é tão simples assim. Então, a gente tem essa preocupação com o cliente que às vezes nem ele mesmo tem, né? A gente responde por coparticipação quando a gente fala de produto químico, né? Então, a gente tem uma responsabilidade em cima do cliente também, com o que ele faz ali com aquele produto, né? A gente tem que zelar por nós e por eles também. Exato. Eu acho que pensando nisso que a Bárbara falou, é lógico que é muito legal a gente ouvir do cliente que o produto da Neon é bom. Com certeza. Mas eu acho que o mais importante, acho que o feedback mais top que tem não é o cara falar que teu produto é bom. É falar, eu confio em você. É utilizar de referência, né? Como o cara fez. Exatamente. Eu confio em você. Pô, acabou. O cara te disse, eu confio em você, o trabalho tá feito. A gente conseguiu passar o que é a empresa. E eles entendem o que é aquilo que eles estão utilizando e o que eles precisam. E aí é só manter. Eu tive um caso recente disso. Mandei uma amostra para um cliente, ele não lembro qual era o produto específico. Pegou, analisou o produto e falou, não está batendo a concentração que está no seu laudo com o que a gente está analisando no laboratório. E nisso a gente já tinha marcado uma auditoria deles na nossa fábrica. Aí eles ficaram até meio relutantes de fazer, e eu tinha ido lá fazer a visita para eles, eu apresentei toda a empresa, falei tudo, eles falaram, vamos lá, vamos pagar para ver. Eles foram até a fábrica, levaram a amostra que a gente mandou para eles, o mesmo frasco, a gente analisou aquele mesmo frasco, mais 2 lotes que estavam no nosso estoque, todos bateram. E na hora que o pessoal chegou no laboratório, eles falaram, não, pode parar, o laboratório de vocês é muito mais moderno, é muito mais atualizado do que o que a gente tem lá. Provavelmente o erro foi lá com a gente. Depois eles voltaram para a empresa, a gente fez com o cliente no nosso laboratório, junto à análise, e depois o cliente replicou no laboratório deles. E eles falaram, não, realmente o erro foi aqui, o desvio foi aqui, e a pressão de vocês é muito maior. Isso é... Pois é. Aí, a partir desse momento, ele falou, não, tá tranquilo, a gente pode confiar em vocês. E é um cliente super rígido, trabalha com um segmento super sensível, é direto de medicina, então ele tem uma responsabilidade direta no cliente dele muito grande. E é exatamente isso que você falou. Ele começou a confiar na gente, ele pegou a confiança e ele falou, não, realmente, dá pra confiar, a gente pode confiar e ficar tranquilo com isso, né? Que é o que a gente busca, né? É o que a gente busca. Eu acho que a gente poderia falar horas aqui sobre diversas situações, né? Mas eu acho que para meio que para fechar, tem um ponto que ficou, que eu acho que foi também tema de um dos podcasts, que eu acho que era interessante vocês finalizarem com isso, que é dizer a importância de vocês terem a formação química
nesse negócio todo que vocês fazem aí todo dia, né? Nessa mágica, né? Qual a importância dessa formação que vocês têm? Eu acho que o primeiro fator, assim, o mais, quando você chega no cliente, é a questão da segurança. Segurança no sentido dele saber que ele está falando com alguém que entende o que ele precisa, que vai tirar dúvidas de coisas que ele não sabe e algo que ele não entende, né? Eu acho que esse é o maior impacto, principalmente do meu lado, que são revendedores, né? O Matheus e a Erika, que atendem essa parte de cliente final, às vezes eles estão conversando com um técnico e tudo mais, mas para o revendedor é sentir essa segurança. Já teve casos, assim, do cliente estar me falando alguma coisa, aí eu falar, mas eu tenho o número CAS, ou falar alguma coisa, algo bem básico, para quem fez química sabe que é algo bem básico, de você falar, mas a fórmula molecular é essa, ou, é um produto, ele fala, já teve casos do cliente falar para mim no telefone, Bárbara, eu preciso de um produto, mas tá aqui um negócio escrito 7H2O, o que é isso? E aí você saber falar de bate pronto para ele, isso já traz uma segurança dele falar, não, então eu tô comprando no lugar certo. Além disso, eu acho que assim, você consegue ter uma comunicação um pouco melhor com áreas de produção, desenvolvimento Uhum. e fazer esse intermédio entre o cliente e o restante da produção, do processo interno. Isso é um dos maiores diferenciais que a gente traz, né, para os clientes. É exatamente essa comunicação efetiva. É o cliente olhar, o que você falou da gente ter isso como confiança dos clientes, né? O cliente olhar para você e falar, eu preciso do produto para tal coisa. Ele vai servir? Você entender o que o cliente está falando e conseguir falar, dá para fazer ou não. E se você tiver a dúvida, você ter conhecimento e falar, não tenho certeza. Vamos testar? Ou melhor do que você chegar pro cara e falar, funciona? Porque a pessoa não tem a mínima ideia do que o cara tá falando e Sim. acha que sim. E ele fala, não funciona. Às vezes o cara tá pedindo produto HPLC e você tem um PA/CS, e você, por ter o mínimo de noção disso, você já consegue dar garantia pro cara, você não atrasa o processo dele, às vezes o cara tá com a corda no pescoço ali, precisando liberar a mercadoria da produção, e você fala que o produto vai funcionar e não consegue. O cliente usa a gente como referência por isso, né? E a gente traz esses diferenciais tendo o conhecimento mesmo. O cliente não saber o que fazer, por exemplo, eu preciso chegar num teor de tal produto, eu estou usando seu produto como referência, não consigo fazer isso. Como que a gente faz? Você saber explicar para o cliente, você poder pegar a metodologia, comunicar com o laboratório de uma maneira efetiva, né? Com o pessoal das áreas técnicas também, ter todo o suporte. E realmente o que você falou, entender o que o cliente está querendo. Ouvir, a melhor coisa do que você falar é você ser escutado, né? Então, quando a gente tem propriedade para entender o que o cara tá falando, o que a pessoa tá falando, a gente consegue escutar de fato o que ele tá dizendo, né? Absorver o máximo de informação e trazer os diferenciais para eles, né? Boa. E eu acho que essa parte, assim, o que mais os clientes sentem confiança, o que eu escuto muito quando você vai em cliente final, quando você fala com a pessoa do laboratório, tudo bem, ele também sabe o que está pedindo. E a gente fala muito com o departamento de compras e muitos, mas muitos compradores são compradores e não entendem da área química. Pois E é. eles, vamos dizer, eles não sabem o que estão comprando. E então eu tenho muitos clientes que já viraram para mim assim, estão trocando o comprador está entrando um comprador novo, às vezes uma compradora nova na área, nova também de idade, não sabe o que está comprando. Aí o comprador antigo fala: não, pode continuar com a Neon, porque eu tenho, Érica, se ela precisar de alguma coisa, porque ela não tá, tipo, ela não sabe o que ela está comprando assim direito. Você ajuda? Eu falo, não, pode deixar, o que a gente puder ajudar, o que a gente conseguir ajudar, com certeza. Então, a gente consegue dar essa segurança para o cliente, que quando às vezes entra um comprador novo, quando o comprador entra numa empresa de produto químico, principalmente vai comprar uma coisa que são os nomes assim que ele olha, ele não consegue nem falar direito, aí e ele vê que do outro lado tem um químico atendendo ele, todo um departamento comercial que sabe o que está vendendo, ele se sente muito mais seguro para fazer a compra. Ele fala assim: eu não estou sendo enganado, eu não vou comprar uma coisa errada que meu laboratório vai chegar aqui e vai falar: nossa, mas não tem nada a ver isso do que aí. eu te pedi, entendeu? Exato. O caso do cloreto de potássio, você fala, não, a pessoa chegar na gente e falar, quero cloreto de potássio, mas espera aí, eu tenho 3 produtos diferentes, o que que você faz? Se você não tem o mínimo de conhecimento, a pessoa vai lá e cota o primeiro que aparece na frente e tanto faz, né? Então a gente tem que entender exatamente o que o cliente está fazendo para tentar direcionar um pouco. Claro, a gente não vai ter a propriedade muitas vezes do que o cliente tem, mas muitas vezes a gente tem mais conhecimento do que o pessoal do administrativo. Por exemplo, às vezes o cara que compra um parafuso, ele também compra produto químico. O cara não vai saber tudo dos dois lados, né? Às vezes o cara trabalha com 5.000 itens diferentes.
Tem um comprador meu que trabalha com 3, 4 mil produtos diferentes. Ele não tem como saber tudo de tudo. Então a gente precisa dar esse resguardo, esse respaldo Verdade. técnico para ele, né? E ele Não, e- sente essa segurança, né? De falar, não, eu tô comprando da Neon e não vai chegar aqui uma coisa nada a ver, né? Do que eu tô pedindo. E pensando no nosso lado, você vende melhor quando você sabe o que você tá vendendo. É. O Com que a certeza. gente antecipa De problema com isso o cara me muito. pede produto A, mas você fala, pera, você sempre comprou o B, por que que você tá comprando o A agora? Você mudou alguma coisa aí? Aí fala, não, realmente, tá errado. Isso a gente evita Exatamente. custo de frete, entrega nosso motorista, tempo, Saque, no tempo do cliente, o cliente. nosso, porque vai chegar lá e sempre vai ser aquela coisa, ele vai comprar de última hora, ele tá comprando errado. Então você É sempre evita na muito. emergência, né? É sempre na emergência que a gente tem esses E é problemas. isso que a Bárbara falou. Se você sabe o que você está vendendo, se você conhece o seu produto, é muito mais fácil de você se vender. A coisa acontece sozinha, né? Assim, tem um colete de potássio. Ah, tá bom, todo mundo tem, mas qual que é o diferencial do seu, né? Fala, não, meu colete de potássio ele é assim, assim, assado. Eu tenho esses diferenciais. E acho que é por isso que a Neon luta para ter o melhor time, né? Porque certeza. aí vocês fazem a diferença, né? Gente, eu queria agradecer demais. Eu achei fantástico esse podcast. A gente poderia ficar falando horas e horas aqui. Convido vocês a retornarem em outros temas, tá? Legal. Vocês serão sempre bem-vindos, beleza? Obrigada. Obrigado, Muito viu? obrigada. Boa. Ficamos até a próxima. Abraços. Tchau, tchau.